Olá, aqui é o professor Vitor Hugo, professor de História. Esse vídeo é direcionado especificamente para os meus alunos de primeiro ano do Colégio Planeta. E nele eu vou fazer uma breve revisão do nosso conteúdo que vai ser cobrado na nossa próxima avaliação. Essa prova que iria acontecer agora na próxima sexta-feira, dia 20 de março, mas que obviamente por conta da paralisação das aulas presenciais em virtude da pandemia do Covid-19, do coronavírus, ela vai ser aplicada só no retorno das aulas, que nós esperamos aconteça em breve. E, portanto, você já tem que estar preparado para ela, beleza? Eu fiz um breve roteiro de estudo para vocês com os 5 pontos mais importantes do conteúdo que serão cobrados nessa prova. É importante vocês irem lá no site da escola, baixarem esse roteiro, que vai estar disponibilizado lá para vocês. Até porque a revisão que eu vou fazer agora pelo vídeo, ele vai seguir a sequência dos tópicos desse roteiro de estudo. E vocês podem se basear nele para estudar para avaliação. Ok? Vamos lá então? O primeiro ponto da nossa revisão diz respeito às características dos períodos da pré-história. Especificamente 2, o Paleolítico e o Neolítico. É importante lembrar que no período Paleolítico, os grupos humanos eles eram nômades, viviam se deslocando de uma área para outra, até porque eles eram basicamente extrativistas, apenas extraíam da natureza o necessário para a sua sobrevivência. Viviam, portanto, da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Quando a oferta de alimentos começava a ficar escassa em uma região, eles migravam. Já no período Neolítico, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, muitos grupos humanos, em vários pontos do globo terrestre, passaram a dominar a agricultura e a domesticação de animais. Essa foi a primeira revolução da história da humanidade, que pode ser chamada de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Como esses grupos humanos passaram a produzir o próprio alimento, eles puderam se fixar em regiões, ou seja, puderam se sedentarizar. E é claro que eles vão escolher fazer isso nas margens de grandes rios, como por exemplo o Rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates. Estou me referindo a Egito e Mesopotâmia, respectivamente, que é onde vão surgir as primeiras cidades e, consequentemente, as primeiras civilizações. Outra coisa importante, não se esqueça que foi ainda no período Paleolítico, no primeiro período da pré-história, que os hominídeos passaram a controlar, a dominar o uso do fogo, o que também revolucionou o seu modo de vida. Ok? Segundo ponto de revisão diz respeito à importância do rio Nilo para o desenvolvimento da civilização egípcia. Vocês devem se lembrar que eu coloquei uma frase no quadro, quando a gente começou a falar do Egito Antigo, que era uma frase de um historiador grego chamado Heródoto, que viajou pelo Egito durante vários anos. Heródoto disse assim, abre aspas, o Egito é uma dádiva do Nilo, fecha aspas. Lembrando que a palavra dádiva quer dizer presente. É fácil entender essa frase, né? Ele quis dizer que o desenvolvimento da civilização egípcia só foi possível devido à fertilidade proporcionada pelas águas do rio Nilo. Nós comentamos em sala de aula que esse rio ele tem um regime natural de cheias. Durante uma determinada época do ano, ocorrem chuvas muito intensas no Egito. O rio Nilo ele transborda, alaga suas margens. Depois que o rio volta ao seu leito normal, aquela região que foi alagada, ela fica muito propícia, perfeita para a prática agrícola. E isso foi essencial para o desenvolvimento, claro, da civilização egípcia. Beleza? Nosso terceiro ponto de revisão também tem a ver com o Egito Antigo. Tem a ver com as pirâmides e as suas funções, os seus significados. Isso mesmo, no plural. É importante o aluno lembrar que as pirâmides elas não serviam apenas como tumbas funerárias para guardar os corpos mumificados dos faraós e as suas relíquias e suas riquezas. Ela também tinha essa função de caráter religioso, sagrado. Mas as pirâmides no Egito Antigo, elas também eram utilizadas como uma forma de demonstrar o poder político dos faraós. Nós até criamos em sala de aula uma frase para resumir essa ideia. Quanto maior a pirâmide, maior teria sido o poder do faraó, ou pelo menos maior teria sido a estabilidade do seu governo. Então não se esqueça, as pirâmides serviam como tumbas funerárias, mas também serviam para representar o poder político
dos governantes no Egito. O nosso quarto ponto de revisão, ele está relacionado a um conceito que eu passei para vocês em forma de ponto de análise na nossa última aula antes da paralisação. É o conceito de impérios teocráticos de regadio. Repito, impérios teocráticos de regadio. Esse conceito ele pode ser aplicado tanto para a civilização egípcia quanto para a maioria dos povos que viveram na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Vamos por partes. A palavra império, o que ela significa? Para existir um império, o que tem que ter? Primeiro, poder centralizado. Segundo, uma expansão territorial, domínio de outros povos. E isso existiu tanto no Egito como na Mesopotâmia. Segunda palavra do conceito, teocráticos. Nós vimos isso, hein? Teo em grego significa Deus ou divindade. E cracia em grego significa governo ou poder. Existia tanto no Egito como na Mesopotâmia uma ligação muito forte, muito íntima entre política e religião. No caso do Egito, o governante, o faraó, ele era tido como um deus vivo, uma divindade viva, a encarnação do deus Horus. No caso da Mesopotâmia, era mais comum que os imperadores fossem vistos como representante dos deuses. Mas em ambos casos havia uma ligação muito íntima entre política e religião. Por isso usamos a palavra teocracias. E a última palavra, o último termo desse conceito, regadio. Eu até brinquei com vocês em sala de aula, um macetezinho para você lembrar. Regadio lembra o quê? Regador. Aquele que você usa lá para aguar o seu jardim. Então, regador tem a ver com água, é isso mesmo. Regadio, essa palavra, ela faz referência às grandes obras hidráulicas construídas por essas civilizações. Diques, canais de irrigação quilométricos, desviando o curso das águas dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Portanto, fique muito atento a esse conceito para a sua prova. Impérios teocráticos de regadio. Ok? E o último ponto da nossa revisão diz respeito ao Código de Hammurabi. Comentamos bastante sobre ele. Esse código é considerado o primeiro código de leis escrito de que se tem notícia. E ele foi elaborado por um rei babilônico, Hammurabi. Inclusive o código leva o seu nome. E o Código de Hammurabi, do primeiro Império Babilônico, ele foi baseado no princípio de Talião. Aquela famosa frase, olho por olho, dente por dente. Ao pé da letra, o que significa essa expressão? Olho por olho, dente por dente. Significa que as punições eram idênticas ou bem parecidas aos crimes, aos delitos cometidos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não se esqueça. As punições elas variavam de acordo com a posição social do criminoso e da vítima. Por exemplo, se o criminoso fosse um escravo, a pena seria mais pesada. Se o criminoso fosse um nobre, a tendência é que a pena fosse mais leve. Então, repito, a punição variava de acordo com a posição social do indivíduo dentro do Código de Hammurabi. Isso significa dizer que esse primeiro código de leis escrito da humanidade, ele legitimava a desigualdade social. Não esqueça disso. Beleza, galera? Bom, no mais, desejo excelentes estudos para vocês. Repito, não deixem de baixar o roteiro de estudos, que tem os 5 tópicos que eu abordei nesse vídeo, para vocês se orientarem, que são os 5 pontos mais importantes da matéria para a nossa avaliação, para a nossa primeira provinha, tá bom? Para P1 no primeiro bimestre. Todo o conteúdo que nós trabalhamos, que eu falei aqui também, ele está no livro 1 de vocês, nos capítulos 1 e 2. Repito, livro 1, capítulos 1 e 2. Mas usem bastante também o caderno. Os roteiros que eu passei no quadro para vocês, eles servem como um guia para seus estudos. Beleza? Excelente trabalho para vocês. Se precisarem, estou à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço.